Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Esse transistor aqui, esse tipo de transistor, com esse invólucro, quando a gente fala em invólucro, é a forma que o componente se apresenta, como se fosse a roupa que ele veste. Usando um exemplo bem claro, uma pessoa pode se apresentar de diversas formas. Esse aqui é muito comum, tá? Só que ele tem um grande problema. Ele costuma aquecer muito e ele apaga a nomenclatura dele, ou seja, a identificação dele. Se você não tiver o diagrama esquemático, fica muito difícil. O que eu queria chamar a atenção para vocês na questão desse transistor, vocês estão vendo aqui que ele tem 3 terminais, certo? Aí você vai olhar, essa pessoa fala, não, ele tem 4. Ai, meu Deus do céu, eu já cansei de falar isso. Então você tem 1, 2, 3 e essa parte de cima que na verdade está conectada ao pino do meio. Então não significa que ele tem 4 terminais. Na verdade ele tem 1, 2, 3 terminais. E esse terminal central, ele está conectado eletricamente a essa parte de cima aqui, tá? Esse invólucro aqui, ele pode ser um transistor bipolar ou transistor MOSFET, ou J-MOSFET, não é isso? Então, qual seria a finalidade dos pinos? Se fosse um transistor bipolar, seria base, coletor e emissor, podendo ser base no meio, coletor e emissor. Depende do datasheet do componente. Essa parte de cima, que está conectada ao pino do meio, na verdade esse componente ele precisa dissipar calor, ou seja, dissipar calor o quê? Ele gera um calor e esse calor precisa ser irradiado para algum local. Antigamente as placas vinham com os componentes montados em pé e faziam uso de dissipadores de calor no padrão desse dissipador aqui, ou seja, um dissipador de alumínio. Então aqui embaixo eu tenho um componente e a dissipação é feita através desse dissipador. Hoje o que eles fazem? Eles utilizam a própria placa, tá vendo aqui, ó, pino 1, 2 e 3. Observe que aqui tem uma trilha que confirma aquela minha informação de que o pino do meio está ligado a essa carcaça, tá ok? Então, você coloca ele dessa forma aqui. Então, repare que ele encaixa certinho ali. E você vai poder fazer a soldagem utilizando ferro de solda comum. Esse componente você pode usar o ferro de solda comum ou a estação de sopro, estação de ar quente. Então repare aqui, pino do meio e a parte de cima, que é essa parte ligada. Deixa eu inverter ele aqui. Deixa eu inverter ele aqui para você poder ver, tá vendo aqui, ó? Vamos botar na posição melhor para vocês verem. Então aqui é ligada a essa parte. Então essa solda ela faz a vez de dissipador de calor. Eu particularmente não gosto muito disso não, tá ok? Preferia que tivesse um dissipadorzinho externo. Mas para reduzir custos eles fazem isso, tá ok? Então você tem aqui, ó, gate, drain e source, ou base, coletor e emissor, dependendo do tipo de transistor. Não vou me prender em qual transistor é esse aqui, tá ok? Mas a substituição dele seria feita dessa forma: retira, limpa o local e você vai colocar ele aqui, certo? Colocou, alinhou, você vem com o calorzinho do vento aqui do ar quente, pronto, ele vai fixar, ou com ferrinho de solda, que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas também dá para fazer. No caso do ferro de solda, é interessante você prender primeiro a parte de cima. Derrete a solda, prende, fixa ele aqui, tá ok?
e depois você dá os 3 pinguinhos de solda na parte de baixo. Eu vou medir esse componente aqui, vou colocar ele aqui em cima, e nós vamos medir ele aqui com o Texcom LED USB. Deixa eu fazer o alinhamento aqui. Parecendo que está um pouquinho fora de foco a câmera. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar. Ah, agora ela ajustou o foco. Engraçado, estava um pouquinho fora de foco. Então, vamos lá. Deixa eu fixar o meu tripé aqui. Então, aqui eu estou com as duas pontas de prova. Estão aqui na frente de vocês. Então, eu vou pegar... É lógico, gente, que vocês não vão ter habilidade para segurar o componente do jeito que eu seguro. Isso vai vir com o tempo, tá? Não se preocupa com isso não. Eu coloco ele aqui em cima. Você pode manusear ele assim, ó, usando a ponta de prova como uma espécie de pinça. Então vamos constatar aquela informação que eu passei para vocês, de que o pino do meio, tá vendo aqui, tá ligado à carcaça. Observa lá que o LED acende. Pino do meio ligado à carcaça, tá ok? Vamos fazer as medidas de pino 1 para pino 2, não conduziu, para pino 3 não conduziu, invertendo, obrigatoriamente ele deve conduzir, certo? Se não conduz no sentido, obrigatoriamente ele tem que conduzir no outro. Caso ele não conduza, significa que ele está aberto. Conduziu, tá vendo lá? E pegando do meio, eu posso pegar até em cima, ele também conduziu. Então, daqui para cá, conduz, inverteu, não conduz, não conduz. Vamos fazer um teste aqui para ver se ele está com fuga. Também não pode conduzir do 2 para o 3. Tá vendo aqui, ó? Invertendo. Então, verifica aqui, ó. Vamos de novo. Viu? Ele pulou um pouquinho, se segura ele aqui. É um pouquinho trabalhoso, claro que é, porque o componente é pequenininho. Conduz, conduz. Vou inverter. Ele não deve conduzir. Vou fixar aqui para poder perder o terminal. Não conduz. Opa, viu o bichinho como é que pula? Não conduz. Tá vivo, né? Pelo menos ele tá vivo. Ele deu um pulo aqui. Apertar um pouquinho aqui. Não conduz, não conduz. Esse manuseio é complicado se você não tem habilidade. Se eu tenho habilidade, eu mesmo tenho uma certa dificuldade de manusear. Para você pegar ele com pinça, certo? Você pegando ele com pinça é bem mais interessante do que você pegar ele com a mão, por causa da questão da eletricidade estática. Se bem que essa questão de eletricidade estática eu vou ensinar para vocês um truque fantástico aqui para você impedir que esse componente ele venha a queimar, tá bom? Se você aplicar um pulso estático muito alto a esse terminal, pode ser que ele vá fazer o que? Entre a tensão estática por aqui e sai aqui, ela vai danificar o componente, certo? Ela danifica o componente. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? É que você faça o seguinte: você utilize de um recurso em que você consiga colocar o pino 1, pino 2, pino 3 ou base coletor emissor em curto para transporte. Ou seja, você vai usar um recurso de você fechar esses 3 terminais. Se você aplicar uma tensão alta, ele não vai danificar o componente. Eu vou fazer esse teste com vocês aqui agora. Eu vou gerar um pulso de estática e aplicar.